Olá, mais um vídeo sobre o sistema circulatório. Nós vamos falar agora um pouco mais sobre a contração do coração para que haja esse bombeamento. Para que haja a contração, né, do coração, ela se dá através de um evento de contração da musculatura cardíaca. E ela é essencial para que o coração desempenhe a sua função como uma bomba, tá? Ou seja, uma bomba que vai fazer com que haja essa circulação sistêmica e pulmonar do sangue no corpo humano. Nós vamos ver um vídeo agora que ele vai explicar de uma forma bem detalhada e bem didática como é que acontece essa tensão, tá, arterial de batimento cardíaco, que a gente chama de diástole e sístole, que são os movimentos de batidas do coração. Vamos lá, vocês vão gostar bastante do vídeo. Fala pessoal, aqui é o Augusto e hoje eu vou começar uma matéria muito pedida aqui no canal, que é a fisiologia cardíaca. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre o que é o ciclo cardíaco, as suas principais etapas e variáveis, e depois em outros vídeos eu vou explicar melhor o porquê disso acontecer dessa forma, entrando daí na discussão mais microscópica da fisiologia cardíaca a nível celular. Uma coisa muito importante que eu quero te pedir é que caso você goste dessa aula, depois de ter assistido, claro, né, não deixe de compartilhar o vídeo com outras pessoas que podem se interessar por ele, tipo outras pessoas da sua faculdade ou qualquer outra pessoa que você conheça que seja também da área da saúde ou que possa se interessar por isso. Ao fazer isso, você nos ajuda muito a continuar criando aulas como essa. Então vamos lá. Como esse é o primeiro vídeo de fisiologia cardíaca aqui no canal, eu começo falando sobre alguns conceitos básicos do sistema cardiovascular. Se você quer pular direto para a discussão do ciclo cardíaco propriamente dito, vai ter um índice do conteúdo na descrição desse vídeo no YouTube. E daí você pode pular direto para a parte que você preferir. Primeiro eu quero destacar aqui um conceito bem importante da histologia cardíaca, que nos faz entender que a contração da musculatura cardíaca é toda sincronizada. Essa palavra é muito importante quando a gente fala em fisiologia cardíaca, sincronização. E o conceito histológico que explica isso é o seguinte: o coração é um órgão sincicial, formado por sincícios, que são como se fossem fusões de várias células, que é o que dá pra ver nesse esquema aqui, ó, comparando os três tipos de músculo: músculo estriado esquelético, músculo liso e músculo estriado cardíaco. Você consegue ver como que há uma comunicação entre as fibras musculares do coração, os cardiomiócitos. Eles formam meio que uma rede, assim, uma colmeia, se você preferir. E mais que isso, esses sincícios são todos eletricamente comunicados entre si por estruturas chamadas gap junctions, ou junções comunicantes. E por isso o coração pode ser visto como um grande e único sincício. Esses são conceitos da histologia, mas que vão ser bem importantes para a gente frisar aqui o quão relevante é a presença de sincronia na fisiologia cardíaca. Graças a esse fato, a contração e o relaxamento da musculatura cardíaca são também bem sincronizadas, e nesse caso a contração recebe o nome de sístole e o relaxamento de diástole. Não se assuste com essas duas figuras aqui, que vão ser as principais figuras que a gente vai trabalhar ao longo dessa aula, porque até o fim do vídeo você vai ter entendido bem cada centímetro dessas duas figuras. Aqui na esquerda a gente tem um esquema anatômico do coração, e aqui do lado direito a gente tem o que é chamado de diagrama de Wiggers, diagrama de Weigers, que vai nos ajudar a entender cada momento do ciclo cardíaco de um ponto de vista mais objetivo. Mas antes de a gente entender os diferentes tipos e fases de sístole e diástole cardíaca, vamos entender o que é o ciclo cardíaco. Todo mundo já sabe que o coração é uma bomba. Não aquele tipo de bomba que explode, mas sim o tipo de bomba que propele as coisas adiante, tipo bomba hidráulica. E ele bate o tempo todo para manter o sangue circulando. O som produzido por esses batimentos cardíacos é bem audível. Se você encostar a sua orelha no tórax de outra pessoa, vai dar para ouvir muito bem um som bem característico, que todo mundo conhece, que é aquele tum-tá, tum-tá, tum-tá.
Ó, nessa animação aqui fica interessante de ver pra gente sincronizar os barulhos, ó. Tum-tá, tum-tá, tum-tá. Eu não tô fazendo esses barulhos aleatoriamente não. Até o fim do vídeo você vai entender por que eu tô fazendo o tum-tá nesse momento, ó. Tum-tá, tum-tá, tum-tá. Você consegue reparar mais ou menos o que tá me fazendo falar o tum e falar o tá? Tum-tá, tum-tá, tum-tá. Em português, esse som é representado geralmente como o tum-tá que eu tô falando. O que não é uma representação tão boa na minha opinião, né? Eu nunca achei que isso soasse como um tum-tá. Mas a representação do som em inglês também não é muito boa, que é o lub-dub. Também não consigo ouvir nenhum lub-dub nesse negócio. Mas tudo bem, vamos falar como tum-tá. O que interessa mesmo agora é que esses batimentos cardíacos se repetem indefinidamente durante a vida da pessoa até o dia da sua morte. E para entender o que está acontecendo, a gente tenta individualizar cada momento desse processo, e isso é o estudo do ciclo cardíaco. Ciclo cardíaco nada mais é que o nome dado ao intervalo de um batimento cardíaco completo até que um novo batimento ocorra. O momento de começo e fim desse ciclo é discutível, porque não é como se o coração parasse para começar de novo a cada ciclo. Esse diagrama que a gente vai mostrar aqui daria para começar ele em qualquer ponto que daria na mesma, assim, porque é uma coisa que vai se repetindo indefinidamente. A coisa é contínua, ininterrupta. Então eu vou começar te explicando de um ponto arbitrário nesse ciclo e a gente vai acompanhar tudo o que acontece até chegar de novo nesse ponto. E o ponto arbitrário que eu quero começar aqui é o momento do tum, o primeiro som daquele tum-tá. E como ele é o primeiro som do coração, ou a primeira bulha cardíaca, ele é também conhecido como B1. E esse som B1 é formado principalmente pelo fechamento das válvulas atrioventriculares. E o que são essas válvulas atrioventriculares? Bom, como você também deve saber, o coração é constituído por 4 câmaras, ou seja, 4 cavidades envoltas por um tipo de músculo bem diferente do que é encontrado no resto do corpo, que é aquele músculo estriado cardíaco que eu mostrei lá no começo. E por favor, não confunda câmara com câmera. O coração não tem câmeras. Câmera é para gravar, tirar foto. O coração tem câmaras. E as câmaras de cima, com menos músculos, são os átrios. Aqui é átrio direito e átrio esquerdo. Entenda esses lados que é porque a gente está olhando como se fosse o coração de uma pessoa que está de frente para nós, tá? Por isso que aqui é o lado direito e aqui é o lado esquerdo. E as câmaras de baixo, mais musculosas, são os ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Em um ser humano sadio, não há comunicação direta entre as câmaras de um lado com as câmaras do outro lado. Então, o átrio e o ventrículo esquerdo formam o que a gente chama de coração esquerdo, enquanto o átrio e o ventrículo direito formam o coração direito. E apesar de o coração esquerdo e o coração direito se juntarem para formar esse mesmo órgão, né, o coração, eles são duas estruturas funcionalmente bem separadas. O que nos leva a esse outro diagrama aqui. Fica tranquilo que eu ainda vou voltar naquelas outras figuras e vou explicá-las melhor. Mas vamos parar para pensar então naquilo que eu falei de que o coração é uma espécie de bomba hidráulica. Só que cada lado do coração bombeia sangue para um sistema diferente. O coração direito, cujo fluxo sendo bombeado está todo marcado como azul nessa figura, bombeia o sangue para a circulação pulmonar, que está aqui, ó, circulação pulmonar, vai para os pulmões, onde o sangue é oxigenado. Enquanto o coração esquerdo, cujo fluxo está representado aqui de vermelho, bombeia o sangue para a circulação sistêmica, onde ele é distribuído pelos tecidos do restante do corpo. Só que o sangue da circulação sistêmica volta para o coração direito pelas veias cavas, veia cava superior e veia cava inferior, enquanto o sangue da circulação pulmonar volta para o coração esquerdo pelas veias pulmonares. Então, no fim das contas, eles acabam sendo parte de um sistema razoavelmente fechado. Eu digo razoavelmente porque existem sim comunicações com outros compartimentos corporais. Não é um sistema completamente isolado. Até porque se fosse, não serviria para muita coisa. Mas é mesmo um sistema fechado, em que o coração direito manda o sangue desoxigenado para os pulmões, sangue esse representado de azul aqui, azul sangue desoxigenado. Nos pulmões esse sangue é oxigenado, ou seja, é enriquecido com oxigênio. O sangue oxigenado, então representado de vermelho, volta para o coração esquerdo, de onde ele é bombeado ainda como sangue oxigenado para o resto do corpo. Os tecidos usam então esse oxigênio e o sangue desoxigenado volta para o coração direito, que mais uma vez bombeia esse sangue para os pulmões. E por aí vai. Então sangue desoxigenado sai do ventrículo direito, vai para os pulmões, faz trocas gasosas,
volta como sangue oxigenado para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo vai para a circulação sistêmica, onde se espalha por vários tecidos, todos os tecidos do corpo além do pulmão, volta da circulação sistêmica para o átrio direito, do átrio direito para o ventrículo direito e do ventrículo direito mais uma vez mantendo aquele ciclo da circulação corporal. Por isso então que a gente pode separar a circulação pulmonar da circulação sistêmica. E repare aqui como que o coração esquerdo só trabalha com sangue oxigenado, aqui de vermelho, e o coração direito só trabalha com sangue desoxigenado, aqui em azul. Como você deve ter percebido, o fluxo do sangue nesse sistema é unidirecional. E é aí que entra a importância daquelas válvulas cardíacas que eu comentei agora há pouco, que servem como um mecanismo anti-refluxo, para que o sangue não volte dos ventrículos para os átrios, no caso das válvulas atrioventriculares, que estão aqui, ó, válvula atrioventricular do lado esquerdo, válvula atrioventricular do lado direito. E que não volte também das grandes artérias que estão saindo aqui do coração, a aorta, essa grande em vermelho, e as artérias pulmonares aqui em roxo, para que o sangue não volte dessas grandes artérias para os ventrículos, que no caso são as válvulas semilunares, essa válvula aqui do lado direito e essa válvula aqui do lado esquerdo. O termo válvula também é usado na anatomia cardíaca, e não existe um consenso absoluto sobre quando usar cada uma. Inclusive tem um artigo inteiro que eu vou deixar aí na descrição, basicamente falando que o uso mais comum aqui no Brasil é errado, mas de uma forma geral no português brasileiro a gente geralmente chama de válvula essas quatro estruturas maiores, atrioventriculares e semilunares, no caso duas válvulas atrioventriculares, uma de cada lado, e duas semilunares, também uma de cada lado, enquanto válvula, que significa pequena válvula, seriam os componentes estruturais dessas válvulas. Mas isso não é uma discussão médica científica, e sim linguística. É uma discussão puramente semântica. Em inglês é bem comum o uso do termo valvule, nesse contexto, e no português de Portugal também é bem comum falar válvulas atrioventriculares e válvulas semilunares. No Brasil, válvula é mais comum. Então vamos adiante que eu já perdi tempo demais com essa discussão semântica que não interessa tanto. As válvulas atrioventriculares ou válvulas AV impedem então que o sangue volte dos ventrículos para os átrios. A válvula atrioventricular do coração direito é chamada de tricúspide porque ela tem como se fossem 3 fios de ancoragem para segurar o fechamento que impede esse refluxo, enquanto a válvula atrioventricular do coração esquerdo é chamada de bicúspide porque ela tem 2 desses fios, ou é também chamada de válvula mitral, porque alguém achou que ela lembra uma mitra, que é tipo aquele chapéu de bispo, papa, sei lá, alguma coisa assim. Nessa animação dá pra ver bem, ó, como é que a válvula mitral tem 2 desses pontos de ancoragem, essas cúspides, por isso que ela também é chamada de bicúspide, aqui no coração esquerdo, e do lado direito a válvula tricúspide tem 3 desses pezinhos, ó, 1, 2, 3. Então aqui 2 pontos de ancoragem e aqui desse lado 3 pontos de ancoragem, bicúspide ou mitral, tricúspide. O sistema de ancoragem que segura essas válvulas quando elas se fecham, que nem eu te mostrei ali naquela animação, para impedir que elas simplesmente abram para o outro lado, é chamado de cordoalha tendínea, um nome que você vai ouvir bastante na cardiologia. E eu sei que isso que eu tô falando agora é anatomia cardíaca, mas a questão é que fisiologia, anatomia e histologia cardíaca são matérias que inevitavelmente se entrelaçam, como eu também falei de histologia lá no começo. Então se você já sabia isso tudo da anatomia cardíaca, parabéns, mas se você não sabia, é fundamental que você saiba para entender o que eu vou falar daqui para frente. Então as válvulas atrioventriculares impedem o refluxo dos ventrículos para os átrios, e as válvulas semilunares são as que impedem o refluxo das grandes artérias para o coração, mais especificamente o refluxo da famosa aorta para o ventrículo esquerdo e das artérias pulmonares para o ventrículo direito. E nesse caso o nome de cada uma é mais fácil de guardar, porque a válvula do lado esquerdo é a válvula aórtica, na base da aorta, e a do lado direito é a válvula pulmonar, na base da artéria pulmonar. Eu comentei que o fechamento das válvulas atrioventriculares é o principal fenômeno responsável pelo primeiro som dos batimentos cardíacos, o TUM. Pois bem, e é o fechamento dessas válvulas semilunares que causam o segundo som, ou segunda bulha, o TA, também conhecido como B2. Por isso que a gente tem TUM-TA, é B1, B2. B1, fechamento das atrioventriculares, B2, fechamento das semilunares. Esse é o principal mecanismo envolvido na gênese do som, tá? Tem toda uma discussão cardiológica sobre o que exatamente que gera, o que exatamente que propaga os sons, que vai além dessa aula agora. Outra coisa que se você já sabe, meus parabéns, mas se você não sabe agora tem que aprender, é a definição e a diferença de artéria e veia.
Artérias são os vasos sanguíneos que ligam o coração aos demais tecidos do corpo, e veias são os vasos sanguíneos que ligam os tecidos do corpo ao coração. Então o que está saindo aqui do coração esquerdo, no caso a aorta, e o que se continua da aorta são artérias, enquanto o que está voltando ali do pulmão para o coração esquerdo são veias pulmonares. Enquanto no coração direito o que está saindo dele, que está indo para o pulmão, são as artérias pulmonares, e o que está voltando para ele da circulação sistêmica são as veias cavas. Essa separação entre artérias e veias não é uma classificação arbitrária, existe sim uma distinção histológica entre essas estruturas, em que são reconhecidas também estruturas intermediárias entre elas. No caso, as artérias saem do coração e eventualmente viram arteríolas, que são artérias um pouco menores, que por sua vez viram capilares sanguíneos, onde a comunicação é feita na maioria dos tecidos. Esses capilares viram vênulas, que são pequenas veias, as vênulas viram veias, e as veias finalmente voltam para o coração. Os detalhes que diferenciam cada uma dessas estruturas são vistos com mais calma na histologia, mas você precisa saber no mínimo esses conceitos básicos que eu falei para entender a fisiologia cardíaca. E é importante você não achar que a artéria carrega só sangue oxigenado e veia carrega sangue desoxigenado, como muita gente no começo da faculdade acha, porque isso não tem nada a ver. As artérias que eu comentei que saem do ventrículo direito, as artérias pulmonares, levam sangue desoxigenado até os pulmões, enquanto as veias pulmonares trazem sangue oxigenado até o átrio esquerdo. Essa coisa de que a artéria carrega sangue oxigenado e veia carrega sangue desoxigenado é verdade só para a circulação sistêmica, que é essa parte da circulação sanguínea entre o ventrículo esquerdo e o átrio direito. Aqui nesse caso, realmente, as artérias têm sangue oxigenado e as veias têm sangue desoxigenado. Agora você já sabe todos os componentes necessários para entender o ciclo cardíaco. Resta só organizar o que acontece em cada momento e saber os nomes dados a cada fase. Então agora a gente vai analisar junto. Então esse vídeo ele mostra com bastantes detalhes de riquezas esse ciclo cardíaco e essa diferença entre a tensão arterial sistólica e diastólica, ok? Nós falamos, o vídeo falou bastante sobre o batimento cardíaco, acredito que deu para aprender bem sobre ele, né? E aí nas próximas videoaulas nós vamos falar sobre a função do sistema cardiovascular.